Salve, salve, queridos e queridas camaradas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos novamente com o nosso grande e querido camarada Tomás. Salve, salve, camaradas do Crítica Jurídica, tudo certo? E estamos aqui reunidos hoje para falar sobre os 100 dias de governo Lula, que fecha no dia de hoje. Então, para tristeza dos nossos grandes e queridos amigos bolsonaristas, alguns que inclusive acompanham a gente aí no canal, volta e meia tem um comentário perdido, devem estar muito tristes no dia de hoje, devem estar magoados. Com certeza. Falaram muito que o Nine Fingers não vai subir a rampa, que eles iam dar um golpe e não ia ter mandato do Lula. Já fechou 100 dias do mandato do nosso queridíssimo Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje eu e Tomás então vamos trazer aqui para vocês as nossas impressões daquilo que a gente vem encarando nas movimentações desse governo, salientando sempre para o nosso papel crítico, né? Trazendo aquela abordagem do que mais deixa a gente insatisfeito, até porque o nome do canal também é Crítica Jurídica, Perfeito, né? perfeito. Então, e como o próprio Lula também disse no discurso de hoje, no discurso dos 100 dias, é sempre muito importante, ele tem radicais dentro do próprio partido dele que também fazem esse papel de ficar trazendo ele mais para a esquerda, né? Até porque a gente sabe que o Lula tem muitos traços de um governante de direita, é muito conciliatório e tudo mais, tá bem? Também vamos conversar sobre algumas notícias que andaram repercutindo aí, que não conseguimos trazer no último vídeo, e esperamos que acima de tudo vocês gostem, se possível deixem os seus likes e comentários aí embaixo, tá bem? Quer começar ou quer que eu comece? Vamos começar falando de educação? Pode ser? Pode ser. Todo mundo viu, né, que a gente teve a suspensão, então, do novo ensino médio, o que sim foi uma conquista, né, depois de muita mobilização, e isso mostra como é bom a gente criticar, né, vai de encontro ao que você estava falando. Só que, né, essa suspensão, ela não nos trouxe o que a gente queria, que era a revogação, certo? Muito se falou, né? Será que vai haver a revogação ou será que vai ser só feitas alterações, né, nesse novo ensino médio? Uhum. Nos parece que o governo Lula não tem a intenção real de revogar o novo ensino médio. Uhum. Né? Pelas declarações do Lula e de membros do governo, a gente percebe que a intenção é fazer algumas alterações que agradem aí talvez a classe aí dos professores, né, dos estudantes. É, que deu uma Uma amenizada, né? O que é muito difícil, né? A gente sabe que esse sistema ele é uma falha por si só, independente de alteração. Uhum. Né? Mas o que a gente tem aí, então, é uma vão ter possíveis alterações no novo ensino médio. E a gente não vai conquistar, então, a revogação. É, como o próprio Lula acabou falando, a gente não trouxe no último vídeo, mas o próprio Lula tinha dito, na semana que ele suspendeu essa nova reforma do ensino médio, ele já tratou, para esclarecer, para quem quisesse ouvir, de que ele não faria a revogação. Né? Então, já dando aquela sinalizada para a turma do Luciano Huck, Companhia Limitada, né? Tipo, ó, a gente vai só alterar essa porra, a gente vai só fazer aqui uns ajustes para não deixar tão feio, né, tão bárbaro como tá. Sendo que a gente já tem a clareza total de que essa reforma do novo ensino médio, ela é feita para aumentar ainda mais o fosso da desigualdade aqui no nosso país, é para manter completamente emburrecida a classe trabalhadora. Perfeito. E para não fomentar nenhum tipo de pensamento crítico dentro dos colégios. É isso. Tá bem? Então, a gente tem que sim lutar pela revogação. Eu continuo crendo que não vai acontecer essa revogação. Como o Tom me disse, vai vir só alterações no texto de lei e para dar uma amenizada, né? Isso é a força da nossa elite econômica na área educacional, né? Exatamente. Em tantas companhias aí de educação privadas, né, que vão também lucrar muito com esse novo ensino médio, porque a gente vai ter possibilidade de contratos com empresas privadas, por exemplo, para fornecer computador, material, para fornecer aulas EAD, inclusive. Salas. E essa reforma não atende de forma alguma ao trabalhador. E, assim, serve para esses
conglomerados, essas corporações educacionais, para elas até terem um novo mercado, Perfeito, perfeito. né? E ampliarem ainda mais a mais-valia Uhum. que é produzida em cima de muitos estudantes, né? Inclusive com diversos contratos de estágio aí que são absurdos, a gente sabe, né? Então, aí já temos um problema, né? Porque o governo Lula não vai caminhar para a revogação, mesmo a gente fazendo toda a pressão possível. Não parece que é isso que vai acontecer, porque no final do dia o governo Lula sempre tende a sinalizar para aqueles que eles, nossa, tem muito medo de que se a gente baixa um pouco mais a taxa de juros, se a gente inventa de revogar realmente essa reforma do ensino médio, não, aí a gente cai. Aí derrubou o governo. Aí eles produzem uma crise econômica, eles fazem alguma coisa e derrubam o governo. Então a estratégia é, caminhamos com eles, aceitamos as condições deles e tocamos adiante. Tá distribuindo aqui e ali de migalha com política social para ver o que a gente consegue pintar aí de melhoria na vida do trabalhador, né? Porque nesses 100 dias, apesar da gente ter todas as melhoras, de novo, vou ter que falar, né? Todas as melhoras comparada com o genocida do senhor Jair Bolsonaro, o golpista do Michel Temer. Não preciso tratar disso, né? Todos vocês sabem que o Lula é infinitamente melhor. Perfeito, perfeito. Que ele consegue cumprir. Por exemplo, só vocês verem o caso dos Yanomamis, vocês já vão ter aí a tela da situação. Então não preciso ficar me alongando muito, mas o central é fazer a crítica de que o governo Lula não pode continuar nesse tipo de condição. Não pode. É a mesma coisa, quando fizeram aquele ajuste fiscal, botando o Joaquim Levy, o que aconteceu? Aí veio o golpe, aí veio a crise econômica, baseado num ajuste fiscal neoliberal. Então, se a gente não consegue ter a coragem demandada, que a gente pegue os nossos burrinhos e abandone. Abandone. Porque se é para fazer defesa de classe trabalhadora, de povo trabalhador e miserável, mas fazer essa defesa pela metade, fazer a defesa com um pezinho dentro da água e o outro fora, aí fica muito complicado, porque a gente sabe que no final, como o nível de poder é tão diferente, a gente sabe para quem sempre pesa. Perfeito. A condução da política. A gente sabe. E aí vamos ficar nessa, não, estamos aqui melhorando muito, o caralho. O caralho, um país que não cresce 1% no ano não é nada. Tá certo? Não é nada. Então, assim, já temos essa derrota, basicamente, Lula sinalizando essa derrota, assim como muitos dentro do governo, sinalizando essa derrota da revogação do novo ensino médio. Então, provavelmente, essa reforma do novo ensino médio vai acabar passando, vai ser um vexame, vai ser uma merda, tá? A gente provavelmente vai ver índices de educação piorando. Perfeito. Tá? E aí, na pauta econômica, o senhor Fernando Haddad... O que dizer, né? Assim, o que dizer mesmo, pessoal? O governo não sinaliza em nenhum momento que vai seguir uma política que seja pelo menos nacional desenvolvimentista, que é isso que é o que tem de melhor para seguir dentro dos ditames burgueses capitalistas, né? Então a gente seguir aí com uma pressão forte de Estado, protecionismo, políticas sociais amplas, oportunidade para financiamentos estudantis, né? Abaixar bastante a taxa de juro, o aumento, assim, aumento de acordo com a inflação, aumento de acordo com a puta que o pariu do salário mínimo, isso não é aumento. A gente tem que falar de um aumento real de salário mínimo.
verdadeiro, que as pessoas sintam, porque o salário mínimo tá uma merda e não garante porra nenhuma daquilo que ele diz garantir no, se eu não me engano, artigo 8º da Constituição Federal. Acho que não é o artigo 8º, posso estar trocando. Mas aquilo que ele julga garantir, que é lazer, trabalho, enfim, tudo que diz respeito à vida social, tá lá nesse artigo que o salário mínimo deveria garantir, e ele nunca garantiu. Nunca. Nunca garantiu. Nem de longe, né? Então, assim, para um governo que não quer ter pelo menos que quer seguir o ditame do sistema burguês, quer seguir a constitucionalidade, porra, que não seja somente letra morta. Tá? Essa constitucionalidade ela tem que ter um pingo de verdade. Tá? E aí, como o senhor Bolsonaro foi eleito, ficou tudo muito às claras para quem quer ver como é. Né? Como se dá a política real com a nossa elite. Que é realmente racista, que é realmente genocida, que é realmente anti-brasileira. Né? Ela é inimiga do povo. É isso. Isso ficou às claras no governo Bolsonaro. Às claras. Tá? E a política econômica dele qual foi? Aprofundamento do neoliberalismo, privatização e o caralho. E aí, qual que é a diferença entre nós e eles? A nossa diferença é que a gente faz isso e dá um desconto. A gente privatiza, a gente segue aquilo que a Faria Lima e os seus asseclas pedem, mas a gente ainda só dá um descontinho. É isso aí? E tá bom, tá maravilha? Então, assim, para um governo que não quer perder a popularidade, para um governo que quer representar os interesses da classe trabalhadora, daquele que está realmente na base da sociedade, aquele que está sempre com o coturno no pescoço, que está sempre se fudendo, que não tem como pagar as contas, que tem que olhar para o filho dele e falar, olha filho, hoje não tem dinheiro para comer, hoje não tem dinheiro para vestimenta, hoje não tem dinheiro para te ir dar uma voltinha com teus amigos no parque. Se a gente quer resolver a situação desses companheiros, a gente tem que mudar drasticamente a estratégia política. Não é possível seguir com essa estratégia de, olha, vamos atender as condições do que eles deixam a gente fazer. Isso não dá. Porque senão não muda nada, né? Não muda nada. Ou a gente se apega com tamanha lealdade às nossas pautas, que é impossível abrir mão, né? Que teria que ser um esforço tremendo, que eles teriam que, olha, dar muitas condições para nós, tá certo? Porque senão, é isso, a gente só faz o jogo deles. É eles que ficam dando as cartas, aí não dá. Isso não dá, tá certo? E aí é muito triste de ver, é muito lamentável de ver o senhor Fernando Haddad e todo o Ministério da Economia ali lidando com um problema que a gente tem numa economia extremamente ociosa, que tem muito trabalho para fazer, e a gente querendo aplicar mais ajuste fiscal, mais neoliberalismo. Assim, a quem o senhor Fernando Haddad quer agradar? A quem? Olha, você sabe que eu não acredito em Deus, né? Mas por Deus, que tudo que eu mais quero... Não, eu estou exagerando, tá? Mas serve para o exagero argumentativo. Vai servir. Tudo que eu quero é que vocês e eu, a gente se ajude a não deixarmos Fernando Haddad ser o futuro... como é que é? Quando vai deixar de ser o Lula, vai passar para ele o... Bah, aí me pegou. Pô, a expressão, tu quer? É, a expressão correta. Ser o futuro herdeiro. Tá, pode ser o futuro herdeiro da carreira lulista. Tá? E pegar o legado petista. E jogar no lixo. Porque é isso que o senhor Fernando Haddad vai fazer. É isso tá? Aí. Não há dúvidas. Se tinha dúvidas, né? Agora não. Assim, para não falar o quão pitoresco esse senhor é, que é o Fernando Haddad, que ele não tem competência nenhuma como político. Isso qualquer um sabe, só petista fanático, muito fanático que nega. Por quê? Assim, camarada Haddad
carisma perto do zero, vontade -10, e toda vez que se propõe a concorrer numa eleição, perde. Não, mas é engraçado, né? Porque eu fico dando rage, mas... Cara, como é que conseguem acreditar que o Haddad é um baita político? Ele não é. Ele não é. Ele é um ser manso, um ser que não consegue ter coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado, que a luta de classes aqui no Brasil é bizarra, ela é forte. Se tu não tem coragem, tu toma lavada. Tu é patrolado, mano. E o Haddad é patrolado todo dia no Ministério da Economia. Todo dia. Ele toma linguada da Faria Lima e ele acha muito bom. Ele acha maravilha. E eu sei que isso é engraçado, como o Tommy tá rindo aqui do lado, mas, cara, eu chego a suar de raiva do senhor Fernando Haddad. É isso. Como eu falei no outro vídeo, já vinha criticando ele no último vídeo, como critiquei o Itamaraty, que deu aquela declaração lá falando que o ministro Lavrov não podia vir aqui, que ia ser ruim, que o Vladimir Putin também não podia vir pra cá, que ia ser ruim pra nossa imagem. Como se a gente tivesse que agradar os Yankee. Ou os ucranianos lá, os Zelensky, aquele palhaço. Que absurdo. Pois o Lula foi para os Estados Unidos e não trouxe nada, né? Saca? Voltou com nada. Nada na mão. Nada, nenhum projeto. Isso não acontecia. Tá? Um presidente do Brasil ia lá nos Estados Unidos e ganhava pelo menos uma beterraba. Alguma coisinha ali de canto ele ganhava, um projetinho da hora. Nem isso o Lula ganhou. E aí quer falar, como é que é? O Mauro Vieira, ministro Mauro Vieira, quer ficar lá declarando, não, porque não seria bom o ministro Lavrov vir aqui, o Putin vir aqui, porque isso prejudica a nossa imagem com os Yankee. E que caralhos os Yankee tem a ver com a gente? Tu vai assumir que a gente é vassalo deles? Não tem outra alternativa, né? Porra, cara! E aí, trazendo pra vocês uma notícia que eu já devia ter trago no último vídeo, mas não consegui. Vocês viram a capacidade da diplomacia chinesa, tá? Que fez com que Irã e Arábia Saudita, dois países conhecidos por terem uma completa ruptura nas suas relações, né? A diplomacia chinesa, de tão competente que é, para vocês verem o nível do socialismo chinês, ela fez com que Irã e Arábia Saudita reatassem relações diplomáticas. E ambos abrissem ali embaixadas em seus respectivos países. Esse é o nível do socialismo chinês e esse é o nível do comprometimento dos políticos chineses com a paz mundial, com a baixa nos conflitos. Porque todo mundo sabe a atuação dos Yankees no Oriente Médio. Os Yankees jamais conseguiriam um acordo como a diplomacia chinesa conseguiu. Jamais. Tá? Porque eles trabalham em dividir para conquistar. Então eles gostam do pau pegando fogo. Pegando fogo. A China é ganha-ganha, né? E a China é diplomacia ganha-ganha. É isso aí, como tu disse. China é diplomacia ganha-ganha. Estados Unidos eles ganham, a gente perde. Capitalismo e socialismo. Aí precisa ficar falando mais? Porra, cara. Então, assim, a gente tem de problema o Ministério da Economia e algumas partes do Ministério das Relações Internacionais, né, Relações Exteriores. O Banco Central. O Banco Central, que, óbvio, tem aquele inimigo do povo, óbvio. Mas eu tô falando dentro dos ministérios. Na educação a gente tem alguns problemas. E ressaltando, no Ministério das Relações Exteriores, o problema não está com o senhor Celso Amorim. Que esse senhor, todo mundo sabe que é muito competente, né? E é um sábio da geopolítica internacional. Agora, o problema está em ele dar ouvido a certos assistentes ali, né? E o problema está no senhor Mauro Vieira. Tá? Que devido às suas declarações, eu, se fosse o Lula, já tinha mandado ele para a Sibéria.
Era uma boa. Porque é um absurdo o cara falar uma coisa dessas. É um absurdo. E isso é tratado como normal. E a mídia vai lá e dá pum, 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 pum. Cara, vocês querem fuder o BRICS? Vocês querem fuder... exatamente. Vocês querem fuder o Brasil? Então, assim, ó, esses traidor, se fosse por mim, ripava do governo, ripava tudo. Ripava eles tudo, não deixava nada. E botava ali verdadeiramente aqueles que são leais. Tá? Que tenha pelo menos minimamente uma lealdade ao Partido dos Trabalhadores. Que siga algum tipo de diretriz. Que o cara não faça umas declaração dessa, porque ele é o quê? Ele é inimigo do Brasil dentro do nosso governo? E aí, ó, a gente tem o problema na educação. É só ver que na mesma semana que o Lula decretou a suspensão dessa reforma, ele também veio atrás e sinalizou, não, mas não vamos revogar. Já teve que agradar o mercado, né? Vai ter só alterações, tá bom, Luciano Huck e companhia? Então aí já tá o sinal para vocês. Esses são os problemas. Tá certo? Sendo que, aos meus olhos, o maior problema em si, pra gente conseguir dar jeito nesse país, está dentro do Ministério da Economia. E enquanto não for dado um cavalo de pau na economia, cara, vocês esquecem, mano. Vocês esquecem, tá? Vocês esquecem, porque o dia tão contado para voltar um Bolsonaro 2.0, tá? E aí não vem de chorumelas. Não vem de chorumelas. Tá? Porque aqueles que estão todo dia lutando com vocês, vocês ficam menosprezando. Agora, aqueles que fodem com vocês, aí vocês estão lá lambendo o cozinho deles e estão batendo palma. Aí realmente fica difícil, pessoal. Então, o Ministério da Economia não pode continuar seguindo isso. O ajuste fiscal que o ministro Fernando Haddad apresentou é um neoliberalismo tosco. É como eu ressaltei no último vídeo, apesar dele ser um tanto mais agradável, tá? E agradável aqui, entre aspas, com o teto de gastos do senhor Michel Temer golpista, vampirão, é uma verdadeira amarra na nossa economia que não vai permitir que a gente cresça nada, não vai permitir expansionismo nenhum, não vai permitir políticas contracíclicas decentes, porque é isso, né? O ajuste fiscal tá lá se prometendo como contracíclico. Só que aí tu vai ver o quanto que é de contracíclico, é 0,5% do PIB. Vamos supor, se a gente cai numa crise, tá? A geopolítica internacional deu uma enfeiada, o tempo ficou, né, tormentoso, a coisa ficou daquele jeito. O que acontece para a nossa economia? É obviamente, como a gente é dependente, ela entra em baixa, tá? Automaticamente esse ajuste fiscal entra alegando, olha, mas eu sou contracíclico. Perfeito, é o que a gente precisa, uma política contracíclica. Só que aí acontece que ele quer fazer uma política contracíclica de 0,5%, 0,6% de investimento público do nosso PIB. Isso aí não adianta porra nenhuma. Isso é tu tentar comprar um carro com centavos. Não dá. Não adianta merda nenhuma. Então não adianta vir aqui um falso desenvolvimentista, um falso defensor da classe trabalhadora, me falar que esse ajuste fiscal não é neoliberalismo. Que esse ajuste fiscal não veio da Faria Lima. Vai tomar na cara. Eu não aceito ouvir uma coisa dessas. Não se atreva a falar um absurdo desses. Tá? Porque um ajuste fiscal que se propõe contracíclico, com um investimento público em 0,5%, 0,6%, não existe. Isso não é contracíclico. Não é. Não é. Em nenhum país isso chamaria contracíclico. Só aqui mesmo que a Faria Lima manda na gente, e a gente tem que aceitar essa taxa de juros bizarra, né? E esse crescimento ridículo, ínfimo. E aí tá tudo certo, tudo maravilha. E aí a mídia acha bonito, todo mundo acha legal. E aí mais uma medida que corta também gasto na saúde, na educação, né? Porra, o Fernando Haddad já falou que ele pode fazer corte de gastos sociais por esse ajuste. Senhor Fernando Haddad! De que lado o senhor está? O senhor está perdido, Fernando Haddad.
ou o Fernando Haddad dá jeito de jogar com a gente, ou eu quero que cada um que assiste esse canal trabalhe para nunca criar a candidatura desse lixo chamado Fernando Haddad. Tá? Porque eu tô cansado desse incompetente, tá? Fica lá se fazendo de salamandra do mercado, enquanto o povo tá na desgraça. Na desgraça. E aí fica lá fazendo um discursinho legal na Globo News. Ó, vou na CNN aqui. Ó, não, a gente tá conseguindo isso e aquilo, babá. Só fala asneira. Tá? Pois quando foi criticar o André Lara Rezende, que é um economista, apesar de liberal, muito competente, que faz um trabalho muito interessante relativo à teoria monetária moderna, né? Para mostrar como o aumento da emissão monetária e tudo mais não gasta necessariamente inflação, ele faz parte desse debate. O senhor Fernando Haddad vai dar lá uma de super intelectual, super pensador, mostrar que sabe alguma coisa e só falou asneira. Falando aquela caricatura de sempre. Justificar, né? E ele fez a caricatura de sempre que um liberal, neoliberal, sempre faz. De tipo, não, se a gente faz emissão monetária, ou seja, nem considerando o tipo de emissão monetária e o tipo de gasto que ele vai empenhar, tá? Ele ficou ali, se a gente faz qualquer tipo de emissão monetária, isso gera uma inflação, no país a gente já teve hiperinflação, blá. O cara fez o discurso de um neoliberal que parece que tá dentro da caserna há 30 anos estudando Milton Friedman, Rothbard e esses desgraçados. E aí assim, fica difícil, cara, ter que ver petista defendendo esse canalha. Aí fica ruim. Fica impossível, cara. Defender esse canalha perto de mim fica impossível. Impossível. Eu não consigo aceitar um maluco que vem me falar que o Fernando Haddad trabalha pra gente. Que tá com a gente na luta. Que é dos nossos. É impossível me falar esse tipo de coisa. Um cara que só esses 100 dias que ele passou, tá? Dentro do ministério que é o mais importante, tá? E sendo provavelmente, a palavra que eu queria antes era sucessor. Isso aí, perfeito. Sendo provavelmente o sucessor do espólio de Lula, o cara fica ali de fantasia com o mercado, cara. E fica sendo, por Deus, pra mim, sabe o que ele é? Ele é um novo FHC. Boa. Ele é o FHC pintado de vermelho. Tipo, olha, eu sou o FHC de esquerda. Mas ele não tem nada de esquerda. Porque se ele tivesse, ele teria um pingo de coragem e faria o que a economia brasileira verdadeiramente necessita. Que é óbvio que não é seguir ajuste fiscal, que não é seguir uma taxa de juros exorbitante, né? Não é continuar com as privatizações. Não é continuar com as privatizações, não é continuar com o desemprego no nível que está. Com o PPI, exatamente. Boa, Tomás, com o PPI. Como é que é possível o senhor Fernando Haddad estar lá 100 dias sentadinho no cargo dele, ministro da Economia, e ele não abre aquela boca dele para falar um dia sequer do PPI? Por acaso o senhor Fernando Haddad acha aceitável pagar quase R$6 na gasolina? Ele acha que trabalhador tem condição de ficar pagando isso aí em gasolina? Porra, Fernando Haddad! É isso, né? O salário mínimo, mega defasado, né? Super abaixo do que ele deveria garantir. E o litro da gasolina, R$6. Não dá nem pra gasolina, entendeu? Não dá nem pra gasolina. Façam as contas, sabe? É tão bizarro, cara. E aí, tipo assim, o salário mínimo segue na baixa, tá? Claro que teve ali um aumento, 2,8%. mas segue numa baixa, não é um salário que pague qualquer tipo de conta, não. Aí os caras ganham nisso, porque o nosso salário é uma merda. Os caras ganham no combustível, porque o combustível é caro para um zaralho, né? Os caras ganham em cima da gente no ensino médio, né? E tendo essa coisa, porque tu quer educação pro teu filho, tu vai ter que pagar escola privada, vai ter que estudar com os bundinha. Ponto. Reforma trabalhista continua a mesma coisa, reforma administrativa, reforma previdenciária. Cadê as nossas Tá vitórias, entendendo? né? Tá Como é que a entendendo? esquerda vai entrar em jogo? A gente tem que ter vitória econômica. Enquanto a gente não tiver vitória dentro do salão da economia, fechem-se e segurem. Tá? Isso aí. Porque não adianta. Sim, o governo é dos trabalhadores. Então que seja política econômica para trabalhadores. É o mínimo que se espera. Tá?
Porque se não é, vai sofrer a crítica, vai sofrer, além da crítica, vai sofrer o do Bolsonaro 2.0. A crítica é o nada, é o de menos, né? Ficar ouvindo crítica daqui e dali, um mais radical, né? Pô, aceitável. Mas não dá pra aceitar um novo Bolsonaro, né? E a gente fala isso cientes de toda a conjuntura, né? Não dá pra dizer também, estão falando isso, mas não estão considerando que o Lula tá no meio de um monte de gente de direita, um monte de fascista. Não, a gente tem ciência, né? A gente entende, o Lula fez uma aliança aí com a direita também pra governar o país. Né? Mas exatamente, agora... essa frente ampla era pra ser utilizada de arma pra justamente mostrar, olha, a gente tá com vocês. Vocês estão dentro do governo, tá? Então agora, a política é nossa. É nossa, simples. Entendeu? Assim. Não dá pra deixar os caras colonizar o nosso governo. Os caras são donos do nosso governo agora? Senão não adiantou nada de ser eleito, né? A gente só foi a figura, o bonequinho, né? Que foi só a figura representativa. Isso aí, ó. porque a direita continua governando. E aí, na última semana, a gente teve a notícia de que a OPEP vai limitar a exportação de barris de petróleo. E como nós seguimos ainda o PPI, vocês imaginam para quanto vai o preço da gasolina? E isso é outra coisa que falta, né? O governo Lula provavelmente não vai vir a público explicar o que está acontecendo, né? Desculpa. E falta comunicação do governo Lula com o povo. Né? Abre um canal aí na TV, mano, olha quantas lives o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro tinha convivência com as pessoas, tá ligado? As pessoas consideravam ele da família. O cara tava todo dia na TV dos caras. Lula, por favor, venha público, né? Converse sobre a Petrobras, converse sobre a pressão que a elite econômica faz, né, no teu governo, se é isso que tu diz que é tão ruim. Né? Deixa isso claro pro povo. Uhum. Porque senão a gente fica às cegas aqui, né? Uhum. E é isso, é vitória da elite econômica, é uma atrás da outra. Eles estão empilhando vitória. E a gente assistindo. Que nem agora, a gente vê no cenário nos Estados Unidos, onde tá, o Biden ganhou, não conseguiu fazer nada, o país dele tá num completo colapso, ele não faz nada, porque ele segue os ditames de Wall Street, foda-se, ele é só mais um capacho de Wall Street, e aí o que tá voltando? O Trump tá com uma popularidade baseada, quase igual a dele, ou chegando próximo da do Biden, ou acho que até passou, é possível que passou, tá? Mesmo com a prisão dele e tudo, o cara tá crescendo. Então, tem tudo para um Trump vir, ou pelo menos algum sucessor dele ali, algum tipo de assecla, né? E ganhar as eleições. É isso, porque é o que tem de acontecer, né? Sabe, se a pessoa, aquele que trabalha, tá? Sente que a vida tá igual, os preços estão iguais, tá? E aí, isso volta pra ti, Fernando Haddad. Isso volta pro senhor. Como é que é possível aceitar o PPI, a gente ficar derivado aí, a gente ficar... a gente ficar dependente, né? Ficar escravo da instabilidade do mercado internacional no petróleo? É. Sendo que nós temos tanta capacidade no setor petrolífero. Aí o senhor Haddad, ele acha ok ficar quieto, ficar calado, não fazer nenhum tipo de pressão pra gente conseguir uma revogação desse PPI. Ele acha que é adequado seguir o governo inteiro com esse PPI. Bom, não vou ser eu que vou defender esse governo então, cara. Me desculpe. Tá certo? Eu sempre vou pautar aqui o meu trabalho no canal, tanto eu como o Tommy, pela defesa da classe trabalhadora, pela defesa da vida digna daqueles que compõem a classe trabalhadora, né? E sempre uma luta veemente, uma luta frontal, uma luta que não arreda o pé contra todo e qualquer representante do neoliberalismo, contra todo e qualquer representante da Faria Lima e contra todo e qualquer representante da grande burguesia brasileira. Ponto. É isso aí. Inimigos declarados, né? Ponto. O que eu quero é uma vida digna para aquele trabalhador brasileiro. É isso. A maioria do país. Só vejo o Brasil se tornando um país
de verdade assim, tá? Só vejo assim. Tá? Então, quando não tiver uma vida digna, esqueçam, guys. Podem esquecer. Podem ficar aí de, estamos aqui fazendo uma politicazinha social, estamos aumentando aqui o financiamento estudantil, garantindo condições. Pode continuar nessa balaca, mas vocês não enganam ninguém. Vocês não conseguem enganar o povo. O povo vê a verdade pelo preço. O povo se baseia nisso, cara. Tu acha que um pai de família que trabalha 8 horas por dia, cara, num frigorífero, num aviador não. Aviário. Não. Num aviário, isso aí, num aviário. Tu acha que esse cara, ganhando ali R$1.500 por mês, chegando no fim do mês, ele consegue quitar todas as suas contas e ter uma vida digna, uma vida boa, maravilhosa? Cara, deixa de ser ignorante, deixa de ser estúpido e mentiroso. É impossível isso. Completamente impossível. Então, enquanto esse país não caminhar para as condições elementares que a classe trabalhadora precisa garantir para que aí o seu trabalho seja produtivo, que tenha um mínimo de lazer, não tenha tantos problemas relacionados à nossa mentalidade, que as pessoas andam cada vez mais ansiosas e mais depressivas. Enquanto a gente não fizer isso, foda-se, esqueçam, tá certo? Esqueçam, a gente vai seguir sendo um vassalinho dos americanos, a gente vai seguir sendo um vassalinho dos Faria Limer, e é isso. Banda que segue, se pintemos de vermelho... E a tendência é piorar, né? A tendência é óbvio que é piorar. Não. Tá certo? A tendência é essa, a tendência é piorar, é se endireitar cada vez mais. O vídeo já deve estar ficando longo, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui o canal, peço desculpas pela irritação e pelos registros que eu dei no vídeo, mas também fica impossível com o senhor Fernando Haddad. Um abraço para todos vocês, um beijo no coração. De novo, só deixar claro que, né, uma crítica ao governo é sempre importante. A gente sabe de tudo que o governo Lula representa contra o governo Bolsonaro, né? É obviamente uma melhora, mas a gente tem que continuar lutando pelo que a gente acha que a classe trabalhadora merece. E um parênteses. Quem está satisfeito, ok. A gente segue insatisfeito. É isso. Tá bom? E, como o Lula mesmo disse, não podemos perder o direito de nos sentirmos insatisfeitos. É isso aí. Isso é um direito importante. Então, Lula tem razão e vocês não. Beijo. Salve, pessoal!